Continuando nossa revisão de materiais, agora o objetivo é descrever os aços e os constituintes básicos do mesmo. Primeiro que vamos pensar o que são aços. A definição de ácido é uma liga ferro-carbono em que a gente vai ter de 0,008% de teor de carbono até 2% de teor de carbono nesse material. Então, vamos lembrar lá no nosso ferro, né? A gente viu que dependendo da temperatura, o ferro ele tem estruturas cristalinas diferentes. Até a temperatura de 900 graus, do ambiente a 900 graus, a gente tem ferro alfa, na estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. Acima de 900 graus, a gente tem o ferro gama, na estrutura CFC. E acima de 1400, estrutura ferro-delta CCC. Que isso vai influenciar nos nossos aços? A gente sabe que do ponto de vista de volume, as estruturas CCC, elas têm mais espaço. Só que a gente poderia calcular qual que é esse espaço, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho a minha estrutura CCC, corpo centrado, a gente tá fazendo um corte aqui, ó, vendo como é que tá. A gente tem o meu quadrado aqui formado pela distância do centro atômico de A, metade disso A sobre 2 e A sobre 4. Calculando qual que seria o tamanho do átomo, poderia entrar aqui na estrutura CCC, porque a gente vai ter ferro, em que a gente vai adicionar o quê? Carbono. Então, vamos ver quantos carbonos que cabem nessa estrutura CCC? Para isso, eu vou calcular, né, o tamanho aqui da minha aresta. Então, se eu disser o seguinte, que R ao quadrado mais Rzinho, R mais Rzinho ao quadrado, é igual ao quê? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Fazendo essas continhas aí, e substituindo aqui o meu Rzão pelo raio atômico do ferro, tá? Que é esse valor aqui, ó, 0,126, ou na verdade 126 milésimos de nanômetro. O que a gente vai ter é que nessa estrutura, apesar da gente ter mais vazio atômico, eles não estão espaçados de forma que caiba muito átomo de carbono. Por quê? Olha o tamanho do espaçamento que a gente vai ter, 36 milésimos de nanômetro. Olha o tamanho do meu raio de carbono, 77. Então, o que que vai acontecer? Para eu colocar átomo de carbono aqui dentro dessa estrutura, eu vou acabar deformando a estrutura, porque o tamanho do vazio é bem pequeno. Observe que eu não estou falando a quantidade de vazio, porque a quantidade de vazio é maior. Só que esses vazios estão espalhados. Vamos agora observar o nosso ferro gama, que tem a estrutura cúbica de face centrada, ou seja, CFC. Nessa estrutura, vamos fazer nosso corte aqui, ó, também. E aí a gente vai ter os nossos átomos de ferro, nossa estrutura cristalina, e vamos tentar colocar um átomo de carbono aqui no meio, ó. Será que cabe? Então, vamos fazer a continha aí, né? Fazendo as continhas, a gente sabe que, ó, o lado do meu quadrado aqui vai ser o raio atômico do ferro, 2 vezes, mais 2 vezes o raio atômico do carbono, certo? Que é essas continhas que tá aqui do lado. Disso, a gente tem o seguinte, ó, que o raiozinho de qualquer átomo que seja aqui dentro, ele vai ser esse valor multiplicado pelo raio do nosso solvente, que no nosso caso aqui é o ferro. Substituindo, então, pelo raio atômico do ferro, a gente vai ter o quê? 52 milésimos de nanômetro. Então, a gente vai ter um espaço um pouco maior do que no caso da estrutura
CCC, que era 36. Então, o que isso significa para a gente? Significa que na estrutura cúbica de fase centrada, a gente vai ter maior capacidade de colocar átomos de carbono. Vamos ver isso no nosso diagrama de fase. Lembra que o diagrama de fase do nosso material, né, ele é um diagrama que vai mostrar para a gente o comportamento, né, da nossa liga ferro-carbono, é o nosso mapa. Então, vamos lá para o nosso diagrama de fase. A gente tem a estrutura aqui, ó, ferro alfa a 900 até 910 graus. Acima de 900 graus até 1400 a gente tem nosso ferro gama e acima disso a gente tem o ferro delta. Isso aqui, ó, é 0% de teor de carbono. Mas a gente sabe que a gente está falando de aço, a gente tem que adicionar carbono aqui, né? Então, vamos adicionar o carbono aqui no nosso material. Lembrando que o nosso aço, ele vai até 2% de teor de carbono. Então, vamos focar só nessa parte do nosso gráfico. A maior concentração que eu posso ter de carbono, no caso do ferro alfa, que é a nossa ferrita, é de 0,022%. Por quê? Vocês lembram que a ferrita, ela tem a estrutura CCC? E essa estrutura, a dimensão dos espaços são pequenas, apesar de ter bastante dentro do nosso material, enquanto que o ferro gama, a dimensão é maior. Então, olha a quantidade de carbono que eu consigo colocar na estrutura CFC. Vai até o máximo de 2% de carbono. Então, a gente sabe que nosso diagrama de fase, a gente está partindo do estado líquido do aço para o estado sólido à temperatura ambiente. Então, conforme a gente resfria, né? Então, a gente vai deixando o estado líquido, passando por uma região de transição entre delta e líquido ou gama e líquido. Resfria na fase do ferro gama, que tem um nome bem peculiar chamado de austenita, e aí chega a temperatura ambiente. Esse aqui é o nosso diagrama ferro-carbono, ou melhor, ferro-cementita, porque o carbono ele não vai estar isolado, ou seja, ele não vai estar sozinho numa estrutura cristalina. Ele vai aparecer nessa composição aqui de ferro 3 carbono, que é a nossa ferrita. Nossa cementita, perdão, gente. Então, lembrando que aqui a gente tem ferrita, ferro delta, austenita. O que o nosso diagrama de fase fala pra gente? É o nosso mapa de regiões do meu material, onde que cada uma dessas regiões distintas eu tenho comportamentos e propriedades mecânicas distintas. Mas lembrando que temperatura ambiente está aqui nessa faixa aqui, certo? Então, a gente vai ter vários comportamentos do material até chegar à temperatura ambiente. E é nessa temperatura ambiente que a gente vai conhecer os constituintes do aço. Então, vamos aprender um pouquinho aqui, ó. Um ponto muito importante desse processo de resfriamento do aço é esse ponto aqui, ó, que é o ponto eutetoide. É o ponto em que um estado sólido, que é a austenita, ela se transforma em duas substâncias sólidas, ferrita, cementita. O que acontece quando a gente resfria o aço nesse ponto eutetoide, nessa região eutetoide aqui, ó, que corresponde a 76% de teor de carbono. Então, o que a gente vai ter em uma visão maior aí? É que o nosso material, né, aqui ele já está numa fase de grãos, todos de
austenita. Conforme eu vou resfriando, tudo que é ferro, gama, austenita, vai virar alfa mais ferro 3 carbono, ou seja, ferrita mais cementita. Essa propriedade, tá? Esse constituinte, na verdade, que a gente vai ter de ferrita cementita, tem um nome peculiar que é perlita. Tá? Então, ela tem essa microestrutura aqui, onde a região mais clara é a região de ferro alfa e a região mais escura é a nossa cementita. Então, o que a gente tem aqui? Os aços eutetoides, então são os aços com 0,76% de teor de carbono, eles apresentam estrutura de perlita, 100% perlita. O que é perlita? Ferrita mais cementita. Agora vamos ver o que acontece se a gente resfria esse aço nessa região e nessa região. Se a gente está falando de um aço que vai ser hipoeutetoide, ou seja, ele está resfriando aqui, ó, antes desse ponto de 0,76% de teor de carbono, então a gente vai ter o seguinte, ó, ele começa como austenita, os grãos. Nesse processo aqui, a gente não tem uma ferrita, então essa ferrita, ela começa a se formar aqui, ó, no contorno do grão. E conforme a gente resfria o nosso aço, essa ferrita vai aumentando, tá bom? Essa temperatura aqui, ó, é uma temperatura muito importante, de 700 graus Celsius, 723 graus Celsius, porque é a temperatura que a nossa austenita vira perlita, tá vendo? Então, aqui eu continuei tendo uma ferrita que se formou antes, que a gente vai chamar de ferrita proeutetoide, porque é antes da temperatura eutetoide, aqui. E a nossa microestrutura a gente vai ter grãos formados já de ferrita e outros grãos de perlita. Então, a nossa microestrutura é ferrita mais perlita. Por fim, vamos resfriar o aço nessa região aqui, ó, que é a nossa região hipereutetoide. Então, acima do ponto eutetoide aqui, ó, acima que eu tô falando em teor de carbono, certo? Então, a gente vai ter essa microestrutura aqui, que eu tô já mostrando para vocês. Então, vamos ver o que acontece para ter essa formação dessa microestrutura e o que corresponde a cada um desses pontos aqui da microestrutura. Então, a gente parte da austenita, a gente resfria ele, onde a gente tem uma formação aqui, ó, preliminar de cementita. Então, a gente tem formação de grãos de cementita, esses grãos vão aumentar. E quando a gente finalizar, a gente vai ter perlita onde era a austenita e na região de contorno de grão, a formação da cementita. Então, aqui, ó, perlita, nesses grãos aqui, e grãos menorzinhos que formaram um cordão aqui, vamos dizer, um cordão de cementita, certo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa revisão. Obrigada.